Normas técnicas de padronização estragou uma instalação elétrica. Atenção, este vídeo é baseado em leis de eletricidade. Certo, pessoal? Então, antes de explicar esses cálculos, vamos ler o projeto e depois retornar para cá, certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos um projeto de múltiplas unidades consumidoras, certo? Nós temos aqui o transformador de 300, nós temos aqui a apresentação de medidores monofásicos na vista frontal. Então, o que há de errado aqui nas normas técnicas de padronização? O que há de errado aqui? Então, pessoal, hoje, quando você dá entrada nas concessionárias de energia elétrica, é muito difícil ser reprovado condutores elétricos, porque estão bem dimensionados, certo? O problema hoje das distribuidoras de energia elétrica é padronização, ou seja, localização de subestação, localização de medição, tubulações. Então, esses que são os que eles mais reparam. Mas o que há de errado na padronização, nas normas técnicas de padronização das distribuidoras de energia elétrica? O que há de errado? O que há de errado é que você aqui tem 9 circuitos, que não há necessidade de 9 circuitos aqui. Você sabe qual a temperatura que vai aumentar aqui? Eletrodutos enterrados no solo. Você sabe qual é a temperatura que vai aumentar aí? 20 graus Celsius. Isso reduz a capacidade dos condutores elétricos para metade, ou seja, fator 0,59. Então o que há de errado está aí, são as tubulações. Mas é padrão, porque cada quadrado desse aqui, você não pode mais alterar esse número de medidores. Então você está limitado a usar cabo de 35 milímetros, que aí é cabo de 35 milímetros. Então, a capacidade desses condutores elétricos foram reduzidos para metade, por causa do fator de correção de temperatura ambiente, certo? Aqui, esse projeto é do Nordeste. No Nordeste, a temperatura aqui é 37 graus, 38 graus, já chegou a 42 graus. Então, não é como aquele dimensionamento na região sul, São Paulo. Aqui na região Nordeste, a capacidade de condução dos condutores elétricos são reduzidos para metade, devido a altas temperaturas. Então, o que há de errado são essas tubulações. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tubulações. Isso aqui está errado. Era para ser quantas tubulações aqui? 3 tubulações. Mas está errado isso aqui. Pelo número de tubo enterrado, isso aqui vai aumentar a temperatura no condutor elétrico. Então vamos retornar lá para os cálculos, certo? Para me explicar porque as normas técnicas de padronização estragou uma instalação elétrica. Então nós temos aqui cálculo, aumento de temperatura, eletroduto enterrado no solo. Então o cabo de 35 são 9 circuitos, certo? Para medidor de energia elétrica. Então vamos calcular a potência, ou seja, as perdas. São 3 condutores, 35 milímetros, sua resistência 0,627. Então a sua capacidade está limitada a 100, certo, pessoal? Você pode encontrar aí mais de 100 amperes, mas está limitada a 100. 100 ao quadrado, cada 10 errado, então 18 watts. Isso aqui é as perdas para 3 condutores, certo? Entenderam? Na corrente de 100, funcionando em 100 amperes, tudo bem? Então vamos calcular as perdas. Então nós temos 9 circuitos. Tá aqui, ó. Nós temos 9 circuitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então tem que voltar aqui, ó. Calcular as perdas. Então, 18 multiplicado por 9 dá 162 watts de perda. As perdas é enorme, pessoal, enormes. Agora vamos calcular o aumento de temperatura. 162 dividido por 8, isso aqui é o perímetro. Perímetro, certo? Perímetro é aquela distância, olhando aqui, ó. Essa distância aqui da tubulação, né? Do quadro geral para chegar aqui. É mais ou menos 8 metros. Não está muito longe daqui, certo? Não pode ficar muito longe.
Então 8 metros dá 20 graus Celsius. Tá vendo aí, pessoal? Aumento de temperatura 20 graus Celsius. Então aí já está o erro. 9 circuito estragou uma instalação elétrica. Tá aqui a fórmula matemática, reprovado. Se você for calcular aqui, ó, o fator de redução, ó, fator de redução. 70 graus Celsius a temperatura do cabo, menos 39 ambiente, temperatura ambiente, menos 20, que é o aumento da temperatura aqui, ó. Aí igual, o alfa foi reduzido para 0,59. Certo? Isso significa que o cabo foi reduzido para 0,59 sua capacidade. Tá vendo aí, pessoal? Normas técnicas de padronização estragou uma instalação. Estragou porque o fator chegou a 0,59. Se você pesquisar lá na tabela, fator de correção de condutores, você vai achar 0,5 para 9 circuitos. Pode ir agora lá na internet pesquisar fator de redução de carga de condutores elétricos, 9 circuitos. Você vai achar esse fator aqui, 0,5. Então, bateu meus cálculos. Então, pessoal, vamos consertar essas normas técnicas de padronização. Como é que você conserta? Você que está assistindo esse vídeo, a engenheiro até, como é que você conserta? Você tem que usar o cérebro. Você não tem que usar aplicativo. Você tem que usar o cérebro e o que mais? As leis de eletricidade. É isso que você tem que usar. Você não tem que depender de inteligência artificial, aplicativos, tabelas. Você não tem que depender nada daquilo. Você tem que usar exclusivamente seu cérebro para consertar esses erros. Como é que você vai consertar esses erros? Olha, o correto seria utilizar 3 circuitos de 120. Não precisa aquele monte de condutores, 9 eletrodutos. Basta 3 circuitos com cabo de 120 mm. Olha aí, ó. Olha o resultado. Se eu usar apenas 3 condutores, sua resistência é 0,183 de 120 mm, 210 amperes ao quadrado, 10 elevado a 24, pessoal. Isso aqui é só a potência, certo? A potência. E tá R porque eu coloquei E, mas seria W aqui no lugar do R. Então, calculando a potência, as perdas, 72, porque 24 dividido por 3, 72, pessoal. Estou calculando 3 circuitos. Tá aqui, 3 circuitos, 72. Contra 162. Olha aí, aumento de temperatura. Aprovado, ó, 9 graus. Estou usando apenas 3 circuitos. 9 graus, aumento de temperatura. Contra 20 graus Celsius. Então, essas normas técnicas de padronização estragam qualquer instalação elétrica de múltiplas unidades consumidoras. Os condutores estão calculados certo? Estão calculados correto, porque foi calculada a sua capacidade de redução conforme as temperaturas. Porque quem calculou esses cabos foi eu. Mas está errado porque você fica limitado a esse número de medidores em cada quadrado desse. Você fica incapacitado de utilizar condutores de maior diâmetro. Você é obrigado a usar condutores de menor diâmetro para usar esse monte de eletroduto errado. Todos os condutores aqui estão calculados correto? Estão calculados certo, não tem nada de errado. O que está errado é que você está usando um monte de eletroduto, que não deveria estar usando. Isso aqui tem aumento de temperatura de 20 graus Celsius, como eu mostrei aqui. Teve um aumento e reduziu a capacidade do condutor para metade. Então é um erro. E aqui não. Se a distribuidora ela consertar suas normas técnicas e utilizar o cabo de 120 mm, a temperatura aqui aumenta só 9 graus. Mas eles têm que aumentar esse número de medidores em cada quadrado desse para reduzir essa quantidade de eletrodutos. Vocês entenderam? Não é que eu estou falando mal das distribuidoras de energia elétrica. Nós estamos discutindo aqui normas de padronização e normas técnicas. E como consertar essas normas técnicas de padronização? Você tem que consertar aumentando o diâmetro do cabo para reduzir o número de eletrodutos, para reduzir a temperatura. Como é que você reduz a temperatura num circuito elétrico? Diminuindo a resistência ohmica dos condutores elétricos.
diminuindo a resistência dos condutores elétricos, diminuindo o número de circuitos. Você diminui a temperatura. Há muitos incêndios hoje no Brasil, aí eles estão ocupando ar-condicionado, mas aumento de temperatura nas tubulações. Esses incêndios que estão ocorrendo em hospitais, prédios, tudo é problema de erro de padronização das distribuidoras de energia elétrica.